Josué 21. Então os cabeças dos pais dos levitas se chegaram a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Nun, e os cabeças dos pais da tribo dos filhos de Israel. E falaram-lhes em Siló, na terra de Canaã, dizendo: O Senhor ordenou, pelo ministério de Moisés, que se lhes desse cidades para habitar, e seus arrabaldes para os nossos animais. Pelo que os filhos de Israel deram aos levitas da sua herança, conforme o dito do Senhor, estas cidades e seus arrabaldes. E saiu a sorte pela família dos coatitas, e os filhos de Arão, o sacerdote, deram os levitas. Caíram por sorte a tribo de Judá, da tribo de Simeão e da tribo de Benjamim, 3 cidades. E aos outros filhos de Coate caíram por sorte das famílias da tribo de Efraim, da tribo de Dan e no meio da tribo de Manassés, 10 cidades. E os filhos de Gerson caíram por sorte das famílias da tribo de Sacar, e da tribo de Azer, e da tribo de Naftali, e do meio da tribo de Manassés, em Basã, 3 cidades. Os filhos de Merari, segundo as suas famílias, da tribo de Ruben, da tribo de Gad, da tribo de Zebulon, 12 cidades. E deram os filhos de Israel aos levitas estas cidades, aos seus arrabaldes, por sorte, como o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés. Deram, pois, da tribo dos filhos de Judá e da tribo dos filhos de Simeão estas cidades que por nome foram nomeadas, para que fossem dos filhos de Arão, das famílias dos coatitas, dos filhos de Levi, segundo a primeira sorte foi sua. Assim lhes deram a cidade de Arba, do pai de Anak, esta é Hebron, no monte de Judá, e os seus arrabaldes em redor dela. Porém o campo da cidade e as suas aldeias deram a Caleb, filho de Jefoné, por sua possessão. Assim os filhos de Arão, os sacerdotes, deram a cidade do refúgio do homicida a Hebron e aos seus arrabaldes, e Libna e os seus arrabaldes, e Jati e os seus arrabaldes, Estemoa e os seus arrabaldes, Olom e os seus arrabaldes, Debir e os seus arrabaldes, e Aim e os seus arrabaldes, e Judá e Jutá e os seus arrabaldes, e Bet-Semes e os seus arrabaldes, 9 cidades destas 2 tribos. Da tribo de Benjamim, Gibeão e seus arrabaldes, Geba e seus arrabaldes, e Anatote e seus arrabaldes, Almon e seus arrabaldes, 4 cidades. Todas as cidades dos sacerdotes, filhos de Arão, foram 13 cidades e seus arrabaldes. E as famílias dos filhos de Coate, levitas, que ficaram dos filhos de Coate, tiveram as cidades da sua sorte da tribo de Efraim. E deram de Siquém, cidade de refúgio do homicida, e seus arrabaldes, no monte de Efraim, e Gezer e seus arrabaldes, Gibes, Aim e seus arrabaldes, Bet-Oron e seus arrabaldes, 4 cidades. Da tribo de Dan, Elteque e os seus arrabaldes, Gibeton e seus arrabaldes, Aijalon e seus arrabaldes, Gat-Rimon e seus arrabaldes, 4 cidades. E da meia tribo de Manassés, Taanak e seus arrabaldes, Gat-Rimon e seus arrabaldes, 2 cidades. Todas as cidades, porém, para as famílias dos demais filhos de Coate, foram 10 de seus arrabaldes. E os filhos de Gerson, das famílias dos levitas, Golã, no meio da tribo de Manassés, cidade do refúgio do homicida, e Bassã e seus arrabaldes, e Besterá e seus arrabaldes, 2 cidades. Da tribo de Sacar, Quizião e seus arrabaldes, Daberate e seus arrabaldes, Jarmute e seus arrabaldes, Engenim e seus arrabaldes, 4 cidades. Da tribo de Azer, Misael e seus arrabaldes, Abidão e seus arrabaldes, Elcate e seus arrabaldes, Reob e seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Naftali, Quedes, cidade de refúgio do homicida, na Galileia e seus arrabaldes, Amote-dó e seus arrabaldes, Cartã e seus arrabaldes, 3 cidades.
Todas as cidades dos Gersonitas, segundo as suas famílias, foram 13 cidades e seus arrabaldes. E as famílias dos demais filhos de Merari, dos levitas, foram dadas da tribo de Zebulon, Jaqueneão e os seus arrabaldes, Catá e os seus arrabaldes, Dina e os seus arrabaldes, Naalau e os seus arrabaldes, 4 cidades. Da tribo de Rubens, Bezer e seus arrabaldes, Jaza e os seus arrabaldes, e Quedimote e os seus arrabaldes, Nafaete e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Gade, Ramote, cidade do refúgio do homicida, em Gileade e os seus arrabaldes, Maanaim e seus arrabaldes, Esbom e seus arrabaldes, Jazé e seus arrabaldes, 4 cidades. Todas essas cidades foram dos filhos de Merari, segundo as suas famílias, que ainda restavam das famílias dos levitas, e foi a sua sorte 12 cidades. Todas as cidades dos levitas, no meio da herança dos filhos de Israel, foram 48 cidades e seus arrabaldes. Estavam estas cidades, cada qual com seus arrabaldes em redor delas. Assim estavam todas estas cidades. Desta sorte deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e possuíram e habitaram nela. E o Senhor lhes deu repouso em redor, conforme tudo quanto jurara a seus pais, e nenhum de todos os seus inimigos ficou em pé diante deles. Todos os seus inimigos o Senhor deu na sua mão. Palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu.